O senhor foi filho de criação. Sim, senhora, fiz criação. A partir de que idade? Com 10 anos. 10 anos. E por que motivo o senhor se tornou filho de criação? Eu me tornei filho de criação porque naquela época eu estava sendo criado com um tio meu. Mas esse tio meu era uma família pobre. Eles não tinham condições de me dar um conforto. Então eu procurei a me localizar melhor. Né? O senhor mesmo que procurou? Não, o intermédio, naquela época era novo, intermédio de um tio meu. E o patrão também, que me criou, interessava, né? E tudo deu certo. Né? Qual era o interesse dele? Olha, o interesse dele, naquela época, como além de sendo muito novo nessa época, né? Eu com 10 anos, eu pouca coisa poderia fazer, né? Mas com descendência de tempo a gente aprende muita coisa, né? Como graças a Deus aprendi a camperiar, a laçar, aprendi a dirigir automóvel, de tudo um pouco. Eu sou homem que qualquer ponta que o senhor me largar, eu sei um boi sei lavrar, eu sei plantar. E porque o patrão sempre me diz assim, disse, olha nego, tudo que se aprender é pouco. E eu hoje me acho muito, e diz que qualquer ponta que eu pego, eu sei fazer. Como é que era o nome do seu pai e da sua mãe de criação? Minha mãe de criação se chama Martina Rosa. E o pai de criação, Zacarias Rosa. Zacarias. A minha mãe de criação é viva, o pai já é morto. É morto. Onde é que ficava a estância deles? Eles tinham estância? Tinha uma estância, tinha uma estância no terceiro Piratini e aqui no município de Canguçu. Aqui uns 20 quilômetros aqui da cidade. O senhor, então, de alguma forma, pela mediação do seu tio, o senhor foi se criar, então, na casa desse estanceiro. Ficou quantos anos? Eu lá fiquei, eu me casei faz 38 anos, sou casado. Mas eu de lá do terceiro Piratini, quando nós mudamos para o município de Canguçu, foi em 1941. Mudamos para o município de Canguçu. Mas aí o senhor já era filho de criação. Filho de criação, sempre continuando morando com eles. E aí, quando foi em 57, nós mudamos para a cidade mesmo, para Canguçu. Aqui para Canguçu, para a cidade mesmo. Quando foi em 58, foi quando eu me casei. 58. Aí morei com eles 5 anos. Morei com meus patrões, aqui dentro da cidade. Depois aí deu a oportunidade de eu comprar o ranchinho, isso aqui a senhora, né? Aí me mudei para o meu rancho. Mudei para a minha casinha. E depois disso, eu, como já tinha entregado a minha parte de automóvel para os filhos, então aí eu consegui um emprego na prefeitura. Trabalhei na prefeitura há 23 anos. 23 anos. E na casa deles trabalhou quantos anos? Ora, dos 10 aos 33? Dos 10, eu estou fazendo a conta. 23 anos. Ah, não, eu acho mais um pouco. Eu queria uma chance. O senhor trabalhou mais 5 anos depois de casar? É, né? mais 5 anos depois de casar. Mais 5 anos. 28 anos. 28 anos. E aí, depois que eu entreguei a minha função a eles, para os filhos, aí era motorista, tudo ensinado por esses bracinhos, né? Uhum. Então aí eu peguei na prefeitura, 23 anos na prefeitura, motorista. E os seus filhos continuaram motoristas da mesma família? Os meus? É. Não, porque eu ensinei os filhos dele legítimo. Do meu pai. Ensinou a eles? Eu ensinei os filhos legítimos, né? Os filhos legítimos. Então, meus filhos, o que sabe é que estava aqui hoje, que já sabe dirigir. Mas tudo trabalhador, né? Um é radialista, o outro não quer trabalhar numa loja, né? Mas foi radialista também, trabalhando na rádio. Sim. Mas depois ele saiu, então aí logo em seguida. Então, só quem quer trabalhar e a conduta é boa, não faz serviço, né?
Bom, vamos voltar lá para a origem de novo. O senhor disse que estava sendo criado até os 10 anos numa casa, numa família pobre, que eram parentes. Sim, eram parentes, Eram meus tios? meus tios. Seus tios. É. E o senhor foi dado para eles com poucos meses, coisa assim? Os meus tios? É. Não, eu, naquelas alturas, quando a minha mãe morava em Interlagos, trabalhava lá, né? Naquelas alturas, eu vinha para casa dos tios, ali, ficava lá um certo tempo lá com eles, né? E aí a gente, você sabe como é, a gente vem crescendo, vem vendo o que é preciso, né? Aí, com informações, souberam que o meu patrão, ela Zacaria Rosa, precisava de um gurizote, tudo se encaminhou que eu fui para a companhia dele. Precisava de um gorizado para serviço. Para serviço, né? Até pelo contrário, naquela época, como eu expliquei ao senhor, a minha função de serviço era muito pouca coisa, porque eu com essa idade, Com 10 anos. nada podia. O mais sabe, para cuidar dos filhos, cuidar dos guris, das crianças, né? Então a minha função era essa, né? Cuidar dos filhos. Né? Depois sim, depois de me chegando com uma certa idade, então aí eu vinha atendendo toda a função, como parte campeira, como parte de entende esse programa, dizer assim, fulano, vai lá, une uns bois, vai lá lavar uma horta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai gradear, tudo isso, graças a Deus, eu aprendi sem fazer. Né? Graças a Deus. Né? E depois a parte campeira. Pô, já logo em seguida que eu tive idade, já veio a parte motorista, né? Isso eu aprendi do tempo do modelo A. Era o automóvel de tira modelo A, né? Naquela época. Logo em seguida, nós viemos em 41, nós se mudamos para o município de Canguçu, em 41. E tinha instância nesse município também? Tinha campo aqui também, um bom pedaço aqui. Aí em 41 se mudamos para cá. Em 57, vieram para Canguçu. Em 58 eu me casei. 58, 62, 63, que aí eu assumi o compromisso de casa comigo, né? Tive morando 5 anos com ele. Aí demorou 5 anos. 5 anos. Depois de casado, né? 5 anos. E o senhor foi considerado como filho de criação por eles? Filho de criação por eles. Tá. Muito bem. A sua mãe, então, engravidou do patrão dela? Ou era de um parente dele? Não, foi outra pessoa particular. E ele era de Pelotas? O seu pai natural? Não, o pai era aqui em Canguçu. É morto também. Ah, tá. Ele era daqui. Ele é daqui. Então eles vinham... Você sabe como é? Naquela época, sempre esse pessoal da cidade sempre vinha fazer um vereneio nas campanhas, né? Ah, sim. Então, você sabe que tudo isso acontece. Houve esses casos, né? Sempre. Pois é. E o senhor conheceu o seu pai? Sim. E ele lhe deu algum atendimento ou o abandonou? Não, inclusive, até, o senhor sabe que sempre me atendeu assim, em parte de amizade. Mas em partes de como ele tinha aquele, mas ele viu que era muita coisa, né? Nessa parte eu não consegui, né? O que ele era, na verdade? Ele era um chacreiro, mas umas 30 hectares, mais ou menos, ele tinha. Aqui em Canguçu. Aqui em Canguçu. Aqui fora do município, mas aqui perto, aqui uns 20 quilômetros. E a sua mãe continuou trabalhando naquela família? A minha mãe continuou trabalhando naquela família, que hoje é morta. Né? Sim. Já faz uma porção de anos que ela faleceu. Né? E ela foi criada por essa família também? Foi. Ela era filha de criação deles? Também. Basta que ela era dona da casa, era cozinheira, tudo. Né? Isso. Era dona da casa. Depois o senhor podia falar um pouco sobre ela também? Sim. O senhor deve saber né, como é que era a vida dela? Não, a vida dela, ela sempre foi muito considerada, né? E os patrões, tudo que puderam fazer para ela, fizeram. Inclusive, desde a ocasião que ela adoeceu, que teve que ir para o hospital, tudo ela foi bem atendida. Tudo foi bem atendido. Assim que os patrões dela não se diz queixa nenhuma, né? Queixa nenhuma. Tudo foi bem atendido. Ela teve outros filhos? Não, só eu.
E depois o senhor não voltou mais para junto dela? Não voltei porque nessa época, quando ela faleceu, eu devia de ter, digo, 18 anos. 18 anos, não tinha 20 anos, porque eu... Aí foi uma conta bem fácil de fazer, porque a gente de memória às vezes esquece. Nós se mudamos para Canguçu, de Piratininga para Canguçu, em 1941. Eu fui servir em 1946. Dei baixa em 1947. E ela já era parecida. Morreu cedo. Muito bem. Com que idade, que tipo de trabalho o senhor começou fazendo nessa casa? O senhor disse que começou cuidando das crianças. Sim. E depois? O que mais que fazia? Depois que eu de cuido das crianças, que aí a Porto Grande, cada um soube se dominar. Isso. Né? Eu aí engrenei na parte campeira. E com que idade? Essa idade, parte campeira, já dos 14, 15 anos. Começou a lidar com gado. Com gado. E o seu trabalho principal era no campo? No campo. No campo. Bom, eu aprendi toda a parte do trabalho que foi preciso, né? Eu, como expliquei ao senhor, eu sei lavrar, eu sei plantar, eu sei, o senhor me deu um aramado para fazer, sei fazer. Me dá um cavalo, vai para o campo, vai laçar um terneiro sem laçar, graças a Deus, né? Porque aprendi. Pega o automóvel, vamos a Canguçu, sei, tem consciência, se Deus não se... Vamos apelar socorro com o senhor, se Deus não se quiser, né? Aprendi, né? Assim que, é como o patrão me disse, olha, tudo que você aprender, pô. E aí eu entrei na realidade, é verdade. Porque se vai uma ponta, a gente tem outra para se agarrar, né? Eu acho que é razão mesmo. Né? Porque às vezes, o senhor sabe, tem pessoa que aprende uma coisa e fica naquilo, falhou a pegada dele, nem sabe como é que vai engrenar. Né? E a gente sabendo de tudo, vai uma ponta, pega a outra e assim vai indo. Deus quiser, né? O senhor você pode desligar um pouquinho? Eu quero saber, assim, detalhado das coisas, né? Porque quanto mais contado for, melhor vai ser. Né? Bom, o senhor tem 75 anos. 71. 71, então o senhor nasceu em 1924. Justamente. 24. Em 1939, 40, o senhor estava começando a camperiar, então. Exatamente. Né? Com 15 anos, 14, 15 anos. Muito bem. Vamos dar uma olhada, assim, tem muita outra coisa para perguntar, mas vamos percorrer uma jornada, assim. Como é que era um dia de trabalho para o senhor? Que horas o senhor levantava? Olha, eu sempre acostumei a levantar naquela nossa época, que eu expliquei ao senhor que o campo era grande, tinha que ser cedo. Mais ou menos 4 horas da madrugada. 5 horas nós estávamos se arrancando para o campo. E lá no campo, nós passava todo dia, só retornar para casa de noite, porque era muita distância. Não dava tempo de a gente vir almoçar em casa. Então tinha que fazer aquele trecho tudo durante o dia. O senhor sabe como é? Tinha banhação, tinha marcação. E naquela época tudo era feito no campo. Se fosse do fundo do campo, ali nas casas, posso dizer que era um dia de viagem, não sei se vai ser bem, acabar. Então, meu patrão organizou, de ele ter uma questão de 3 ou 4 mangueiras, dividir os potreiros, cada potreiro ficar mais fácil para o trabalho. Um gado. Então, esse serviço era feito nos chamados rodeios, ou como é que era? Sim, nos rodeios. Então tinha rodeio semanalmente? Não. Quer dizer que durante a semana, em comparação, se nós hoje percorresse o campo, ele poderia falhar uns 2 dias, 3 dias, mas durante os 3 dias tinha que recorrer de novo, porque às vezes acontece. Tudo depende da época, o senhor sabe como é, verão uma parte de tempo bom, já no inverno tem uma parte de tempo frio, às vezes tem um animal magro, pode cair no barro,
aí fica atolado. E se a pessoa chegou a tempo, salva aquele animal. Mas se chegou atrasado, Morre. morreu no banhado. Né? Então, tudo isso eu passei na minha vida. Aí os rodeios eram de quando em quando? Os rodeios quase sempre, isso tudo era de acordo na época do serviço. Mas o rodeio lá, seguidamente, era 2, 3 rodeios na semana. Na semana. Na semana. Não, o senhor vê, o senhor sabe, o clima, sim, senhora, já no verão, o meu patrão é uma pessoa organizada. Se ele tinha um lote de 50 vacas que vinha com cria, aquelas 50 vacas nós tínhamos um poteiro que se chama assim, um hospital. Botar aquelas 50 vacas no hospital, porque fica mais fácil para nós cuidar desse terneiro que nasce. Era bem organizado. Era bem organizado. Então aí a gente vinha selecionando. O momento que aqueles 50 terneiros estava tudo são, nós retornávamos para o campo e aí trazia outro retorno conforme o animal estava se aproximando. Porque às vezes nós não esperávamos, o patrão não esperava de uma vaca da cria no campo. Ela já vinha da cria no hospital. Uhum. Chamavam de hospital? Ou... Não, o primeiro chama o hospital. Olha o poteiro do hospital. Já sabe que tudo tudo era ali. Interessante, bem organizado. Muito bem. Em termos de cabeças de gado, assim, o que tinha aproximadamente? Ora, naquela época que o campo tudo era um conjunto só, era 1.100, 1.200 ovelhas, né? Só ovelha, e tinha 800 ovelhas. 800 ovelhas. Né? Então, criavam gado bovino, ovelha. O gado e ovelha. Uhum. E quem trabalhava no campo? Trabalhava no campo, o senhor sabe que nós era várias pessoas. Tinha esse meu tio, que era aquele senhor, esse aí, como filho natural, até quando na época que o meu patrão saía, assim, mas tinha outro irmão dele que morto. Quando meu patrão saiu, que foi o primeiro motorista, foi esse meu tio, né? Então eu tinha outro tio meu, que esse que ficava capatazendo. Né? Então quando ele vinha para aqui no sul, ou ia a Pelotas, então esse outro meu tio que ficava. E esses dois tios eram filhos de criação dele? Filho natural. Filho natural dele? Natural. Mas foram criados como se fosse filho de criação. Justo. Ele não foi reconhecido como filho. O senhor sabe que eles lá, quando apareceu o velho, eles tiveram um acerto, assim, de dar uma parte para eles, né? Mas depois ali, já o senhor sabe como é esse negócio, quando não se acerta a primeira vez, já havia um problema, assim, de desacordo, aquela coisa toda, né? Assim que esse acerto não funcionou. Não funcionou. Quando funcionou, já teve que ser em questão, o senhor sabe como é. Toda questão, a água sempre corre para o arroio mais forte. É verdade. E aí, eles terminaram não recebendo? Não, receberam, mas tudo já. Você tem que por metade, né? Por metade, que aquela despesa, aquela parte igual que eles achavam que tinham direito, aquela parte igual já foi por metade, né? E essa metade, depois já tinha um problema de advogado, mas isso, mas aquilo, já comendo tudo vem apocando. Né? Todo mundo vai comendo. Vai comendo, Muito bem. E como é que a esposa desse senhor aceitava essa situação? Do final do meu patrão? Não, o senhor sabe que ela aceitava. Teve um programa, não vou dizer que ela não tivesse consideração com ele. Mas o programa é o seguinte, esse programa de filho natural, já foi programa com outra mulher, essa coisa toda. E ela, para de certo não ter programa com o marido legítimo dela, então ela procurou relevar para não ter incomodação para ela. Né? Então, isso nunca ela tocou nessa parte. Muito bem. Então, vocês eram 3 filhos de criação.
Ou tinha mais gente? O senhor, seus Tinha dois mais gente, filhos? mas esse mais, como eu te falei, onde que sou empregado, nós éramos 20, estamos empregados. Ah, Na época a fazenda tudo era inteira, né? Essa quantia de pessoas, quando a fazenda era inteira, das 50 e uma quadra de campo. e o patrão tinha quantos filhos? O patrão tinha 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Legítimos, assim, da Legítimo. mulher dele. Da mulher dele. E mais os 2 naturais. Mas, não, naturais não eram mais de 2. Naturais eram 3 gurias e 2 rapazes. Mas, infelizmente... 3 gurias? 3 gurias, 3 gurias e 2 rapazes. E 2 homens. 2 homens. E Mas todos aí, isso elas faleceram. Aliás, minto, uma guria e um irmão faleceu ainda em vida dele, né? Em vida do velho. Uhum. Então aí ficou 3 gurias. 2 gurias. 2 gurias e 2 2 rapazes. gurias e mais um homem, que é esse E um meu homem. tio. Tá, que é esse tio que nós vamos entrevistar. Sim. Então, na verdade, foram 6 filhos de criação. Só que 2 morreram cedo, né? Sim. Sobraram os 4 e a senhora... Eram 5, né? Ah, 5. Sobraram os 3, né? Eram 5. Isso. Muito bem. Bom, depois nós queremos ver assim como é que era o tratamento e tal. Mas vamos olhar um pouquinho a propriedade ainda. Que tamanho era a propriedade? A propriedade, na época, tudo era um conjunto só, mas como eu expliquei ontem ao senhor, Isso. naquela época era o tempo do pai do meu patrão, que se chamava Rufino da Rosa. A propriedade do finado Rufino da Rosa eram 51 quadras de campo. 51 quadras se divide como isso aí? Como é que se... Essa quadra de campo são... Cada quadra dá o quê? Essa quadra são 60 braças, né? 60 braças. É uma quadra. E a braça quanto é? Uma braça são 1 hectare e meia. E alguma coisinha. Mais uma coisinha. Então, multiplicando todas essas quadras, nós vimos que dá cerca de 4.000 hectares. Deve ser. Daí para mais, né? Para mais. Vocês lembram ainda que a extensão era muito grande, demorava quase um dia para percorrer? Justamente. E depois, como eu expliquei ao senhor, infarta do pai do meu patrão, então aí tudo modificou, aquelas 51 quadras de campo, ou 50 quadras, vamos seja 50. Isso. Então aquelas 50 modificou, ficou 12 quadras e meia para cada herdeiro. Era um quadro herdeiro. Agora eu quero que o senhor faça a conta, por favor, fazer a conta de cabeça. Sim. Com 12 quadras, cada quadra é umas 60 braças. Sim. Cada braça dá uns 90 hectares. Aí é uma questão de multiplicar mesmo, né? Dá na volta de 1.000 hectares para cada pessoa. Para cada herdeiro. Para cada herdeiro. E essas outras 20 pessoas eram peões? Isso era um... Posteiros? Era um peão de... Uns era posteiro, né? E o outro era um peão de como se diz assim, por dia, né? Trabalhavam hoje, você era preciso trabalhar uma semana, ficavam ali trabalhar aquela semana, e depois eram pagos... Chamados de novo. Chamados de ver. Chegava fim de semana, pagava aí, cada um do seu destino. E o peão, aquele de dormir no galpão, isso aí não tinha? O peão de dormir do galpão, bom, galpão, sim. A gente pode dizer que é galpão, mas a gente tinha o quartinho da gente, né? Eu, se lhe contar a minha história, o meu ordenado que eu ganhava, meu patrão me pagava, o meu ordenado era R$2.000 por dia. R$2.000 por dia era o ordenado que ele me pagava. Seriam R$60 por mês. Aqueles R$60.000 por mês, eu tirava R$15.000 e 45 eu guardava no bolso, no banco, foi o dinheirinho que eu me casei. Depois casou e pôde comprar a casinha mais tarde. Aqueles R$15.000 encontrava o outro mês, comparação, nós temos início de outubro, posso dizer, né? Uhum. E no início de novembro já tinha dinheiro. Naquela época o dinheiro valia, né? Sim, mas o senhor não se sustentava, vamos dizer, com esse dinheiro, o senhor comia ali na estância? Não, aquele dinheiro era dívida.
Não, aqui da comida era por conta dos patrões. Era para sua diversão. Então o senhor sempre chamou eles de patrões, não de pai, de criança. Não, sempre chamei de patrões, né? Patrões, porque pelo contrário, até o pai, que é o filho da Zacarias, a gente nunca chamou de pai, porque eu sei que era aquele programa de respeito, né? Porque de primeiro, isso o senhor passou a gravação, é muito bom a gente contar aquilo que passou. Exatamente. Quando nós vinha de Piratininga para Rio do Sul, tinha um fazendeiro muito forte que provaram que aquele cidadão, não quero interromper porque ele está ocupado, mas ele deve conhecer, que é o pai do seu Arnaldo Dias, Belchor Dias. Então, quando nós vinha de Piratininga para Rio do Sul, nós passava na frente da casa dele, a estrada vai ali na frente da casa dele. Então, meu patrão era muito amigo, nós chegava ali, ele ia dar um adeus para ele, conversar, saber essa coisa toda. Né? Então, eu, como se diz assim, como peão, né? como peão, porque sempre ele trazia tinha um motorista, que era o meu tio, como eu falei, mas sempre vinha uma acompanha o programa das porteiras. Tem uma porteira para abrir, o patrão não ia deixar para abrir. Era o senhor que pulava. Eu pulava para abrir. Né? Então eu chegava na casa desse cidadão que era fazendeiro, Belchor Dias. Então, naquela época, toda pessoa bem criada, a pessoa educada, tinha que beijar na mão do patrão 3 vezes. E aí o patrão, que era o Belchor Dias, mas que nego bem educado, esse nego bem criado. Nego de educação. Ele gostava da pessoa beijar na mão 3 vezes. Aí sabia que tinha uma criação boa, era bem criado. Então tudo isso a gente passou. Mas é bom saber. Muito interessante saber. E a partir de que idade o senhor passou a receber um salário? Quer dizer, nem sei se era salário naquele tempo. Não, inclusive, o senhor sabe, naquela época, nem se falava de salário. Exato, ainda não era. Ali quando... Eu faria a proposta paguei tanto. Sério. A gente dizer que não servia, o senhor sabe como é, era meio difícil ter outro que pagasse melhor, né? A gente já estava localizado ali, como é que vai dizer que não serve? O negócio é trabalhar. Trabalhando a gente conseguia as coisas. Né? Agora eu digo, o dinheirinho que eu me casei, obrigado. Obrigado. E aí, como eu estava contando o senhor, Era a respeito do dinheiro. Quando é que o senhor passou a receber esse dinheirinho? Esse dinheiro foi com a idade já de 18 anos. 18, né? Quer dizer que dos 10 até os 18? Porque antes ali só o seguinte, Só um pouquinho, senhor. Eu ali, o senhor sabe que antes era meio difícil, nessa idade de 15 anos já. Eu sempre pagava depois que a pessoa procurava fazer uma ordenança, depois que a pessoa compreendesse as coisas, tivesse conhecimento de alguma coisa. Porque às vezes a pessoa que não aprendeu ou não sabe fazer aquilo que o patrão mandou, então ali ele acha que não vale a pena pagar. Então depois que ele compreendeu que eu sabia o que ele mandava, sabia fazer tudo bem feito, tudo bem atendido, aí ele passou a me pagar, fazer uma proposta. Eu te pago tanto por mês. Aí eu te pago por mês. Não, sério, eu já estava morando ali, considerado já, né? Se eu também abandonar para ir para procurar outra ponta, não era prático. Ficava por aí mesmo. Era Nós vamos voltar para o campo, mas antes eu vou lhe perguntar assim. O senhor falou que morava num quartinho. Sim. Era
junto à casa ou era no galpão? Como é que era? Não, esse quarto, o senhor sabe que esse quarto era pegado do galpão, mas tudo um conjunto de 5, 6 quartos, porque havia, às vezes, conforme eu disse para o senhor, ficavam vários empregados. Vim vários Mas empregados. tudo bem organizado, tudo bem ajeitado, mas tudo no conjunto do galpão. E como é que era, por exemplo, sua cama, seu Ah, quarto? tudo bem, tudo bem. Tinha tudo que era necessário? Ah, tudo bem. E o senhor usava? Ah, não. Tudo, roupa tudo certinho, cama boa, coberta boa. Chegava no inverno, não tinha programa nenhum de... Daí eu vou tirar uma cigana que estou sentindo. E primeiro tirar de cigana, né? Uhum. Quando a pessoa sentia frio. Claro. Não tinha programa nenhum, tudo bem organizado. Comida à vontade, nunca faltou. Comida à vontade, tudo bem, tudo com bando de fiorim mesmo. O senhor falou que de manhã cedo, das 4 às 5, vocês arrumavam uma carne? Arrumava uma carne, que o senhor sabe, que naquela época a gente ia dizer que ia fazer uma panela de comida no campo. Separava tudo mais difícil, mais embromado. Então ali levava a carne, levava pão, levava o café, estava almoçado e estava com o café da tarde pronto também. Já comia umas carnes assadas já em casa? Já levava? Já tomava o café, já saía de casa abastecido, como se diz. Sim. Depois o restante vendia. E quem é que fazia comida para vocês em casa? Em casa, quem fazia essas tia minha. Essas tia minha que eu falei que não é. Trabalhavam na cozinha? Trabalhava. Essas mulheres tudo trabalhava na cozinha em casa. Tá. E vocês, os filhos de criação, comiam junto com os pais de criação? Os filhos de criação comiam tudo. Não. Tudo o conjunto, tudo nós, eles não. Né? Os pais de criação, tudo um conjunto deles mesmo, né? Separados? Separados, né? E a alimentação era a mesma ou era diferente? Não, a mesma coisa. A mesma Não alimentação. tinha nada. E vocês comiam na casa ou ali no galpão? Não, comia na casa. Na casa. Na casa. Só tinha uma sala diferente. Né? Diferente para vocês. Uma sala diferente. E por que não juntavam? Olha, o senhor sabe, naquela época, eu pedi uma licença do senhor com o maior respeito, porque eu se dá o seguinte, naquela época eles se julgavam que a parte mais fraca, penso eu, assim, deve ser, né? Aquela parte mais fraca era uma parte que o conforto não poderia ser igual aos deles. Então, acho, no meu modo de pensar, acho que foi isso. Então, cada um no seu lugar, né? Branco é branco e preto é preto. Separado. É verdade, então era separado. Assim. Não é como hoje, hoje a vida mudou, né? Porque hoje não tem esse programa de racismo, né? Assim, que antigamente era assim. A relação é diferente. É diferente. Tá bem. Vocês tomavam café da manhã, que hora, assim? O café no horário da manhã. 5 horas, um pouco antes? Comparação a isso, é o café da tarde. O senhor disse, estando na porta, estando em casa, o café da tarde era no horário, mais tardado, 3h30, 4 horas. Sim. Costumavam tomar o café da tarde. Da tarde. Muito bem. E ao meio-dia, então, paravam no meio do campo para almoçar? O senhor diz no campo? Quando tivesse não parar. Meio-dia ali, 1h30, né? Uhum. Fazer alimentação, ele já descansou um pouco. Isso, depois seguia. Depois seguia na luta de novo. E voltavam à noite. Voltava à noite, né? E de noite, o que vocês faziam? Olha, de noite a gente já estando meio já cansado da parte campeira, chegava, jantava e já ia pro berço, né? Já ia se deitar, porque a gente já estava meio tocado. Tinha que levantar cedo, né? Tinha que se levantar cedo, né? E nos fins de semana? Nos fins de semana, quando eu fui criado, comparação nós como assim, a gente estava desempregado, mas se a gente estava desempregado, não morava durante o tempo todo ali. Nós empregados era afetivo nas casas, eram uns 10 empregados afetivos nas casas. Ali era um sábado para cada 2 empregados. Para cada 2 empregados era um sábado. Porque se nós era 8 pessoas,
tinha que ficar 6 em casa. Saía 2, ficava 6. Sim. E no domingo, então, ficava todos? Não, aquele saía sábado só retornava domingo de noite. Ah, já ficava... Já ficava no passeio dele. Ah, saía a passear. A passear. Ficavam 6 e saíam 2. Então se revezavam, cada 3, 4 semanas tinha a chance de sair. Tinha a chance, é verdade. Interessante. E senão o restante ficavam trabalhando. Não, o senhor sabe como é aquela, né? Eu expliquei ao senhor, em 8 empregados, saía 2, ficava 6. E aqueles 6 tinha que aguentar até chegar a oportunidade do dia dele, né? Sim, mas digo, no sábado, domingo, tinha que percorrer o campo. Tinha que trabalhar. Não, tinha. Serviço deve, não. Não o serviço deve, dá uma olhada. Às vezes enterram, de acordo com a época, tem uma queimada de campo, naquela época o pessoal gostava de queimar, né? Uhum. E uma reparada sempre se fazia, né? Para renovar o campo, queimava. Queimava, porque o senhor sabe que naquela época, da Macé, o Caraguatá, então o patrão sempre achava que aquela Macé, o Caraguatá, estava tirando a pastagem de um animal ou 2. E como de fato tira mesmo. Porque se eu ver onde tem uma revoleira de sujeira, o animal ali não chega, né? Não chega ali. Então ali, saindo dentro, e ali já vem a grama, vem a pastagem. Né? Sendo sujo, não tem condições. Tudo bem. E como é que faziam para cuidar do gado? O que utilizavam para isso? Olha, o gado, se eu diz no gado de campo... O gado que tivesse um problema de doença que... Não, naquela época, se eu contar para os senhores, programa de vacina, não existia. Não existia. Então, a única coisa que existia, que nós fazíamos, assim, botava nos aparadores, ou nos rodeios que se botava, pegava esses pneus de caminhão, cortava ele na volta e botava sal nos bichos. E naquela época, vacina não se falava. E quando dava bicheira, carrapato, outras doenças, o carrapato sempre teve veneno. Ah, sempre teve? Dava um banho? Dava um banho. A única coisa, esse programa de teste, vacina, na vacina naquela época, não. E aí dava ali vinha aquelas pestes, vinha o cabumba, que é uma peste rápida, Deus já matou, né? Afetose. Vinha a afetose para nós curar esses animais, nós tínhamos que reunir aí uns 20, ou 30, ou 40, ou 50, de acordo com a lagoa, botar dentro d'água. O médico se curava, o animal que dava aquela peste dos cascos, e aquela frieira, então vinha no meio dos cascos, aí o médico se curava, era dentro d'água. Isso era ou na água ou no barro. Isso era proveniente da febre e da fetose. E curava. Curava. O animal. Mas só baixava a febre, mas tinha que ter persistência, né? Se fosse preciso durante uma semana se botava, mas também se eu ia, entrar na semana que vem, se eu ia ver a experiência. O que não estava bom, estava quase bom. E essa água não ficava afetada? Não, essa água não, comparação. Essa água se percurava de acordo com a caída dessa lagoa, conforme o tempo, quantos animais levou ali, a gente percurava alargar ela, para escorrer, secar e pode fechar ela de novo, ficava água nova. E quando é que começou a entrar a vacina, por exemplo? No seu tempo chegou a entrar ou nem pegou esse tempo? Não, a vacina já o senhor sabe que essa parte a gente não guarda muito na cabeça, mas acho que em 1940, 41 já tinha vacina. Já tinha. Pelo menos alguns remédios. Já tinha. E raças de gado diferentes tinha também? Sim, ou era... a raça de gado. Qual era a raça que mais criavam? Naquela época, mais criava era o Pampa e o Debo. O segundo, como é que é? O Pampa e o Debo. Debo? Debo. O Debo é é uma raça. Uma raça. Isso. E Pampa, outra raça. Né?
E tinha um que era muito chifrudo. Ah, Não tinha, né? o Zebu. Zebu também tinha. Zebu. Zebu agora sim, agora nessa uma época para cá, você sabe que mudou, né? Já tem várias raças de animal, tem o charudeiro, tem o holandeiro, tem o Gerson. O Gerson é um gado que é só para leite, é o fazendeiro para criar só para leite. Né? Assim mudou muito, né? Tá, então vamos chegar mais perto da estância. Como é que era a casa, vamos dizer? Eles criavam outras coisas na volta da casa, outros animais? É criação de galinha, porco, criação de porco gasta, né? O gasto. O gasto a casa, né? Não para negócio, né? Então era pouca coisa. É, nem a galinha pro gasto a casa também. Para ter o ovo, você, um cara aí, de momento chega uma visita, quer oferecer uma carne e está sem carne, né? Vai lá, mata uma galinha, mata duas, tem, vai estar com a carne. Né? É. E quem é que cuidava dessas coisas? Essas coisas sempre pertenciam para a parte das empregadas que moravam em casa, as cozinheiras. Né? Cuidavam ainda. Cuidavam. E essa coisa de lenha, água, cuidado com a roupa? Não, a água, o senhor sabe que nós lá, primeiramente foi a barril, né? A barril. Puxava com cavalo. Puxava com cavalo. E ela enchia o barril, prendia e trazia. Mas aquele barril era questão de poucas horas, já não tinha. Tinha que buscar de novo. Sim, quem é que buscava? Aí, muitas vezes tocou para mim, né? Muitas vezes. Mas aí depois já pegou, já melhorou as coisas, pegou o negócio ficar mais moderno, se diz, né? Isso. Aí provar que se eu conhecesse, ver essas bombas, tanto umas de manivela, como essas de roda. Sim. E aí, tudo isso nós percorremos a botar e tudo funcionou. Fazia um poço, então, na volta da casa? Fazia poço, é. E depois veio, que é capaz que o senhor conheça, que tinha apelido dos carneiros, Carneiro. Os carneiros aqui era com queda. Isso. Uma parte da água. Uma parte da água vai fora e a outra vinha para casa. Né? Então ali funcionou muitos anos com carneiro também. Então tinha sanga, tinha sangue, não, tinha água com queda. Né? E de acordo com a vertente, aquele tanto que botava fora não dava prejuízo, porque a caixa podia ser uma caixa aí de 1.000 litros, 2.000 litros. Durante aquelas horas, ou um dia, ou tivesse que ir, no outro dia a caixa estava derramando. Ele tinha capacidade para encher a caixa. E usaram também aqueles moinhos a vento, assim, para puxar água? Não, aquele nunca se usou. Nunca se usou. Nunca se usou. E o automóvel entrou que época? Que idade o senhor tinha quando ele comprou o automóvel? Quando eu fui para lá, aqui já foi, não disse, com 10 anos, né? E já tinha carro, modelo A. O modelo A era o modelo A 29, aquele ou eu não conheço? Tinha o 21. Ou era um caminhãozinho? Não, tinha o 29. Tá. 29, 28, 29. Depois ali, como o senhor sabe, já veio mudando, já veio 30, 31, assim, veio vindo. Do 31 até o 38, já o 38 já passou por fora. Fora bigode? Não, o Ford Bigode é aquele de raiação de madeira que foi em 1918. 18. 1918. Tem uma justiça, não tem um retrato daqueles caras mesmo. Aqueles foi o mais antigo. O mais antigo até é minto, nem foi aquilo. O mais antigo, mas era uns que foi tornado tudo com lona, tipo de uma carrocinha. E depois dali que veio aparecendo o 1918, já rodado tudo raiação de madeira. É. E aí do 1918 já veio aquele de aro de ferro, o aro 21. Né? Depois dali veio melhorando. É. Muito bem. Ele usava esse automóvel para quê? O automóvel ele usava no caso de saída, tive que viajar no sul, essa coisa. Né? E as estradas? As estradas, naquela época, a prefeitura
Prefeitura, tudo era estrada, tudo era base a pá, picão, né? Naquela época não se falava em máquina. Então tinha aqueles profissionais que só Ah, trabalhavam não, no picão. só tinha, a prefeitura largava uma turma, alugava em uma, alugava em outra. Uhum. Mas tudo era a picão e a pá, né? E aí ele andava de automóvel para Pelotas, Canguçu, na Mas região? de acordo com a época, se ia, mas de acordo com a época, às vezes no inverno eu levava, fazia Pelotas, levava 2, 3 dias de viagem. E qual era o problema? O programa, o senhor sabe como é, ali tem um, logo que passo Morredondo, tinha ali o passo do Bardeto. Passo do Moreira? Logo que passo o Morredondo. Sim. É Bardeto, ali parece que é Bardeto. Né? Passo Bardeto, depois subiu pela estrada velha que o senhor deve conhecer, depois subiu aquela coxinha alta, já vem a descida para o passo Taquara, passo Taquara. Depois de lá, não me lembro se parece que não me lembro se tinha algum. Antes de chegar a Pelotas, eu sei que tinha, mas eu sei que era corguinho, não era arroz muito forte. Onde era afinal Carlito Chão. Ah, o Carlito Chau, vocês passavam aí. Passava ali, Lá na hidráulica, que chama. Exatamente. Carlito Chão ali, que era o nosso O ateliê. senhor conheceu o Carlito Chau? Sim, naquela época tinha porteiro para a tropa, né? Isso. Eu fotografei essa mangueira para tropas. O senhor? É, eu Então, fotografei os quadros. O negócio está mentindo. Mas tinha lugar para largar a tropa de noite. De noite, justamente. Garpão, espião, garpão, tudo. Né? Tudo Isso. certinho. E vocês paravam lá então, nessas andanças? Muitas O seu patrão também. Não, o patrão, naquela época o patrão nunca ia nessas trocadas, não ia. Ele você sempre tá era os falando das capatazes. trocadas. Os capatazes, Isso. Os capatazes que iam. Ele só ia, comparação, se a tropa chegava amanhã, ele hoje saía de lá, né? Ele ia de carro. Ia de carro. Para já esperar a tropa no ângulo. Lá no ângulo. E na tablada chegaram a levar também um gado? Justamente, também. Ia para a tablada e depois vinha pelos mangueirões, né? Justamente. Até o ângulo. Até o ângulo, é verdade. Passava pelo arroio pepino. Justamente. O arroz pepino. É verdade. Eu já conheço alguma coisinha, pelo menos, dessa história. E o senhor ajudou a tropear também? Ajudei, mas eu nunca fui até o fim. Eu saí até uma certa distância, onde era preciso. Depois que o capataz achava que ali não precisava, então eu retornava de volta. Eles encaminhavam. Quantos acompanhavam na tropa? A tropa quase sempre era em torno de acordo com a quantidade do gado. Se era umas 100 vezes, era na base de 6 pessoas, menos, né? Se era uma base de 200 vezes, então aí já era de 8 pessoas. Chegaram a vender assim 200, 300 vezes? Já baixa sempre. É sempre 200, 300 vezes sempre foi, né? E o preço do gado, como é que era? Satisfatório? Como é que o patrão se referia a isso? Ora, o patrão naquela época, se eu contar para o senhor, eu agora já nem sei dizer o que é que custava um boi. Bom, mas aí o senhor analisa pelo meu ordenado. Porque, vamos botar que um boi naquela época fosse mais 200, que meu ordenado, fosse 6 mil reais. Mas me lembro que naquela época, eu me lembro que o comprador, se tivesse um comprador comprado para vender, ele não queria gado miúdo, ele queria gado de 5 a 6 anos, gado graúdo, gado criado. Porque ele só comprasse um gado criado. Se era gordo, era gordo. Se era gado de invernar, ele já ia comprar para invernar, mas no ano seguinte estava saindo, porque de 6 meses já estava saindo. Então ele não comprava de mamão, de 3, 4 anos não comprava. Tudo era gado criado, de 5, 6 anos. E as Agora, o ordenado naquela época, não sei analisar o senhor, porque eu fazendo o valor do meu ordenado, mas eu acho que um boi, vamos botar assim, um boi de 6 anos, eu calculo que fosse essa base de uns 6 mil reais, 8 mil reais.
nessa base. Aí podia ser menos, mas isso eu não tenho uma recordação a dizer ao senhor. E que meios de transportes mais eles usavam, no caso? Quando precisasse trazer mantimento, de onde que vinha o mantimento, no caso? O Para a mantimento, estância? para a estância, o mantimento naquela época vinha dos armazéns mais próximos à residência, né? Porque, como ontem eu expliquei ao senhor, naquela época tinha aquelas carretas de 100 arroba, umas tordadas com zinco, outras tordadas com Santa Fé, os carroção, Peixe de madeira? aqueles carroção tudo fechado aquilo ali, uns carroção que botavam muito peso, né? Uhum. Então, essas carretas que abasteciam o comércio do interior. Essas carretas. Né? Tá, e eram de quem essas carretas? Eram intermediários? Não, essas carretas não eram comparação. Meu patrão nunca teve carreta assim de Então, frente. Era particular. O pessoal dos armazéns? Dos armazéns particulares. O próprio dono do armazém tinha carretas para... Alguns tinham, mas os outros pagavam frete. Ah, tá, eram freteiros. Os próprios carreteiros já tinham o trabalho deles, né? Isso. O trabalho deles. Então traziam da onde o mantimento de Pelotas? De Pelotas, o mantimento ali, eu me lembro que fosse hoje. Ali tinha um armazém, como é o nome dele, meu Deus, que é onde os carreteiros paravam. No Carrito Chão? Não, senhora. No Carrito Chão sempre fazia, mas sempre a maioria Pelotas mesmo. Sim. Aqui na saída do Fragata, aqui, quem vem do centro, à direita, quem vem do centro para pegar, quem vem do centro, à direita aquele armazém, como é o meu nome? Não é, bom, o Step é o hotel. É quase ali, deu quase que foi pouco para cá da parede do ônibus ali, no fim da linha do ônibus ali. Tinha um armazém desses? Armazém muito forte. Eu só não me recordo o nome. E aí os carreteiros tudo paravam ali. Paravam aí. O surtimento tudo era lá. Tudo era lá. Mas não, agora não me lembro. A memória não. E esses carroceiros iam para tudo que é lado, então, pelos interiores? Não, os carroceiros ali, comparação aqui, tanto no município de Canguçu, como Piratininho, e aqui cada um, bom, armazém do senhor sabe. E tinha os armazéns fortes, e o fazendeiro chegava lá, fazia o surtimento. Naquela época, uma caixa de querosene, vinha tudo nessas caixas de madeira. Isso. Uma caixa de bolacha, uns caixão quase como esse sofá. Né? De bolacha? De bolacha. Biscoito. Uhum. Tudo fechadinho ali. E ali naquela época, como eu contei para o senhor antes, quando o programa dos arroios, o arroio tinha que estar na medida que eu não molhasse os pais da carreta para não molhar na carreta. Tinha que ter uns 2 paros para baixo para defender, para não molhar. Sim. Se não molhava, tu chegava tudo que era um mingau. Então, o senhor nem calcula. O sacrifício. Então, vocês iam de carroça buscar, então? Sim. E o que demorava, vamos dizer, para ir até o Fragata, lá em Pelotas? O que vocês demoravam? O senhor de Piratininho lá? De carroça para buscar... Não, como eu lhe digo, de acordo com a época, no verão era questão de... Era mais fácil. No verão era mais fácil, questão de 10, 15 dias. Mas de carreta e carroça, naquela época era um mês de viagem. E olha lá. Porque às vezes a gente só sabia, olha, o carreteiro está ilhado, não pode parar o arroio, por motivo da água tem que esperar baixar, e às vezes tinha que esperar 2, 3 dias. Né? Então lá emendava o mês. Quando digo, né? Depende da época, no verão. Tá bom, já deu para entender um pouco. E tinha alguma produção de mantimentos na estância ou não? Além da carne? Não, se plantava. Tinha feijão também? Tinha feijão, tinha trigo. Naquela época o trigo tinha pisto, tinha aveia. Né? Se fazia plantação. Milho também? Milho. E vocês que plantavam? Não para negócio, assim para o gasto. Para o gasto. Para o gasto da casa. Né? Então não era grande plantação? Não, assim para o gasto da casa. E quem cuidava disso?
se cuidava toda a parte dos empregados, como eu disse. Por isso que eu digo. Cuidavam disso também. Por isso que eu lhe digo, eu aprendi de tudo um pouco. Por isso que eu estou dizendo, senhor, de tudo um pouco eu aprendi. Porque aí não dependia de outra pessoa. Porque aí quando nós tínhamos uma folga de campo, um estavam lavrando, o outro, comparação, o meu patrão sempre teve uma coisa com ele, chegava no inverno, aqueles dias bem frios, que a gente não havia necessidade de ir no campo, então ele tinha aquelas capoeiras de mato, nós ia para a foice roçar mato para fazer lenha. Porque o senhor sabe onde a gente fez o trabalho que forcejou o corpo, não sente frio. Claro. Então sempre tinha lenha aí, 4, 5 mil laxas prontas, sempre. Sempre prontinha, não tinha nada de dizer que na hora ia para o mar, não. Trabalhava para... Enquanto descansava, puxava lenha. É verdade. Então a gente sempre foi... Nunca faltou dizer, tem que ir lá no Mato Escarei. Não, já estava ali. Já estava prontinha ali. Então, cada região, assim, mais ou menos tinha um armazém na altura da estrada? Não, sempre tinha. Não, aqui mas principalmente nas cidades, né? Era isso? Não, na cidade. Bom, na cidade aqui, já veio aqueles caminhãozinhos, depois esse caminhãozinho já foi saindo para a campanha, para fora, já se formou mais fácil. Aí então os carroceiros, os carreteiros já foram diminuindo. Foram diminuindo. Agora aqui, eu não sei se o senhor me lembra, o senhor deve se lembrar, mas tem uma família Almeida aqui. Teve um cidadão que chamava José Almeida. Então, tem outro cidadão que é irmão dele, que trabalhou nessa linha de ônibus dos Bertol, João Almeida, que fazia a linha de Canguçu a Pelotas. Tudo por um Morro Redondo. Ônibus antigo. Antigo. Motor lá na frente. Justamente. E em que época foi que surgiu isso? 1950 e pouco? Não, essa época... em 1949, 50. Como de Pelotas tinha uma daqueles homens, então, tipo assim, um F5, F6, fazia de Pelotas a Santaninha, da Boa Vista, fazia essa linha. Então o seu patrão tinha também sua carroça, Tinha, mas pro gasto dele. E tinha algum outro meio de locomoção, assim, além do cavalo, a carroça, o carro, o que tinha mais? O senhor diz assim para trabalho? Não, para sair, para as vizinhanças, ou... Não, para sair para as vizinhanças só cavalo, para não indicar só cavalo. Só cavalo. Mas tinha aquele... Mas para ir a cavalo tinha que ser vizinho. Mas tinha fight, você lembra no tempo do fight? Não tinha fight? Eu não me lembro, mas eu sei que existia, né? Tinha o fight. O fight é mais ligeiro, porque o cavalo sendo bom anda ligeiro, né? Anda ligeiro. E tinha também o carro de 4 rodas. Pois não, já tinha. Aquele de não estou dizendo automóvel, não. Aquele de toldo. Uma tolda antiga, né? Isso. É uma capota. Uma justiça eu tinha. Um vizinho ainda, uma justiça não tem. Tanto aquele, né? Bom, aí depois sim, aí veio o automóvel a motor, onde vai, né? Muito bem. Eu vou dar uma seguradinha aqui no fim da fita, vou pegar outro. Vamos respirar um pouquinho? Sim, senhora. Tem outras coisas que Posso desligar? Que ferramentas vocês principalmente usavam para o trabalho na lavoura e no campo? A ferramenta da lavoura, naquela época, o senhor sabe que é aquela ferramenta mais antiga, aquele arado que se chama 2O. Né? Como é que era esse arado? Esse arado eles são 2 braços, assim, né? Bom, sim. Qualquer desses outros modernos tem também, mas aqueles mais antigos, era com ponteira, não como esse agora moderno, tudo já vem diferente, né? Com mais rapidez, rende mais serviço, mas naquela época chamava arado 2O. Mas por que esse nome? Ele virava a terra para os dois lados? Não, virava com compressão. Só. A compressão virava, como se diz, vira uma porcadeira. A terra cai para o meu lado aqui, né? Ia lá,
quando era na volta, Virava. a borcadeira de novo. Tá. E vinha seguindo. Era uma lâmina, então. É, Sim. E era já naquele tempo era de ferro, ferro, puxado a cavalo, a boi. puxando a boi. A boi. Puxando a boi. E quem mais que usava? Enxada, foice? Enxada, foice, ancinho, tudo isso se usava. Machado. Machado, Picaretas, picareta, o que era preciso. essas coisas É. Tá? E trator? Tiveram trator? Não, trator benedeira, naquela essas época coisas? não se falava em trator. E depois compraram ou não? Não, trator nunca se comprou. Não. Não tinha necessidade, não tinha lavoura. Não tinha lavoura. A plantação tudo era para o gasto, né? Sim. Não era coisa para negócio, né? Muito bem. E a casa? Como é que era a casa? Que dimensões tem essa casa onde morava essa gente? Ora, o senhor sabe, o senhor disse só a casa da família? O senhor quer dizer? Vamos começar por aí, depois tem na volta. Né? A casa da família, com os aumentos que naquela época se fez, ela é uma casa, não exagerando, mas acho que eu não vou exagerar o senhor, de 10 a 12 peças. 10 a 12 peças. E era quartos. Quarto, não é quarto, sala, quarto. Né? A cozinha naquela época, quando eu fui, na época eu fui criado, então se chamava, tinha uma sala que chamava escritório. O escritório, às vezes eu queria ir para o escritório, aí não queria barulho na sua cabeça, fazer um trabalho descansado, se eu ia ali, fechava a porta, se encerrava, fazia seu trabalho lentamente, não tinha barulho nenhum. E quem é que trabalhava no escritório? Era a contabilidade da fazenda? Da fazenda mesmo. Quem é que fazia não, isso? Inclusive, aí o próprio patrão mesmo fazia. Tinha os livros da... Tinha os livros ali, comparação. Mas agora mesmo, a gente se aproximar no fim do mês. Eu tenho 10 empregados para pagar. Então ele ali já fazia a conta de cada um, quanto é que tinha que dar, quando chegava primeiro, está tudo prontinho, cada um recebia o seu troco certinho. Sim. E ele tinha algum contador na cidade que ajudava a fazer essas contabilidades ou era só ele? Não, era só ele. Então ele tinha os livros de contador para controlar. E ali o senhor sabe, né, naquela época não se falava nessas máquinas, bem aí passou máquina, hoje tudo numa rapidez, como o senhor sabe, né? Naquela época todas as contas era, como se diz assim, toda a caneta, né? Toda a caneta. Essas máquinas novas hoje não se falava. E vamos dizer, onde é que estariam esses livros com essas contas, com essas contabilidades? Olha, esses livros devem estar no poder dos filhos, né? Dos filhos. Dos filhos, que é o dono da casa. Eles costumavam guardar essas coisas? Ah, não, isso aí vai dizer, um governo que fica pro resto da vida, né? Sim. Isso não. Aí eles tinham tudo que eles tinham na propriedade, as cabeças de gado, tudo. Tem os dados, tudo certinho. Todos os dados. Todos os dados. Né? E vamos dizer assim, eles de repente permitiriam estudar essas coisas hoje em dia? O senhor diz o... É pessoal acessível, assim, permitiria de repente um estudo dessas coisas para saber? O senhor diz a parte deles? Não, e depois disso, o senhor sabe que, além desses livros, eles sempre se orientaram melhor, porque eles estudaram aqui em Rio Grande do Sul, assim como em Pelotas, estudaram também. Só basta que tem uma guria que é professor, é aposentada, tudo, né? Eles sempre tiveram estudo, né? A hora que saíram de lá, que como eu expliquei, eu chamo de 1941, se mudamos para cá, já o velho veio para cá para botar os filhos para estudo. Bom, então eles tinham essa casa de umas 12 peças. De 10 a 12. Então era uma casa de um andar só, né? De um andar só. E na volta o que tinha? Na volta tudo pátio. Aí, galpão. Na volta tudo galpão. Galpão para os animais, galpão para a vaca, né? Mangueiras, tudo, né? Tudo certinho, banheiro. E tem isso tudo ainda lá? Tem tudo. Nós podemos filmar isso aí. Muito bem. E ele tinha outras terras, além daquela estância? Não, tinha aqui no município de Canguçu. No município de Canguçu era outra estância? Outra estância, mas menor, já menor. Já tinha casa também? Ou não? Já tinha casa.
Veio uma casa grande, Casa como é que era? grande. Tinha comprado de outros estancieiros. Não, não, essa casa sempre Tinha sido foi, deles. foi do pai. Essa casa foi do pai do meu patrão, finado do fim da roça. E como lá, no terceiro Piratini, foi dele também. Foi dele também. Mas ele aí veio embora, sempre morou aqui e deixou o filho lá. Depois o filho casou, ficou morando lá. Ah, ficou um filho morando lá. Na Zacarias. Uhum. Ficou morando lá. Que é com ele que o senhor ficou também. E aí eu fiquei. Depois o senhor veio com o Zacarias para cá. Acompanhei ele para cá também. Em 41. Em 41. E o velho, o pai dele, já tinha vindo para Canguçu Não. e deixado o Zacarias? Não, o pai dele sempre morou aqui. A casa dele sempre foi aqui. Ah, sim. Onde é que ficava a casa A deles? casa dele fica aqui, 10 quilômetros, 2 quilômetros daqui. Ah, não era na cidade ainda? Não, era fora ali, onde esse campo que eles tinham. Ah, tá. Ali eu não sei, tem uma família morando ali, capaz de eu conhecer. Simirinha Moraes. Mas essa casa é muito fácil, senhor, e com certeza o senhor conhece essa família. É muito fácil o senhor olhar ela. Tem uma senhora aí que deve ser muito amiga desse menino. O nome dela se chama Neuza Rosa. E o esposo dela se chama Sadi Soares, onde era a casa do avô da mulher do Sadi, que era o Rufino da Rosa. Rufino. Mas eu sei onde é a casa da Simirinha. Sabes? Viu? Mas ele tinha casa na cidade também, quando vieram em 41, ou foi aqui fora, a 10 quilômetros? Ele nunca morou, o final do fim nunca morou na cidade. Tá. E quem é que morou Então, quem morou aqui na cidade, que nós esse ano se mudamos em 41? em 41 para o município de Rio Sul. E em 57, aí viemos para a cidade. Ah, para a cidade. Para a cidade, em 57. Em 58, porque uma explicação foi quando eu me casei. Então, onde é que Então aí ele comprou casa aqui. Isso, e onde é que era a casa dele aqui na cidade? Aqui na cidade fica bem de frente, bem na esquina antes da CRT. Ali é a casa da viúva do finado Zacarias Rosa. E ela vive ainda? Vive. Se eu contar para o senhor agora, sábado passado, eu fui no aniversário dela, completou 90 anos. E está lúcida? Tá, firme, graças a Deus. 90 anos completou. Então nós podemos anotar, de repente, a possibilidade de conversar com ela também. Justamente. E ela pode ter. Ela deve estar na casa dessa filha que o cidadão deve conhecer, a Neuza Rosa. Não está mais no casarão, esse antigo? Não, esse casarão ela tem. Essa casa tem alugado. Então, o negócio dela morar com os filhos, né? Então ela achou que não havia necessidade de fazer. Ia ficar sozinha, né? Fica com um casarão aí por lá. Então alugou e mora com os filhos. Bom. Depois, se me lembrar de outras coisas, vou lhe perguntar. Mas vamos passar para outra coisa. Assim. Quem é que decidia as coisas lá dentro da estância? Quem é que comandava, decidia? O que decidia era o próprio dono mesmo. Zacarias. O senhor é do tempo do Zacarias ou do pai dele? Eu sou do tempo tanto do pai dele. Que vivia na época, na sua época. Ele morreu Mas quando? ele morreu, se eu não me engano, na época que ele faleceu, nós não estávamos morando lá ainda, né? Aquilo foi em 1900. Foi antes de 40. Antes de 40. Foi em 1938, 37, 38 ou 39. Foi antes de 40. Foi muito antes de 40. Isso era o velho. Como é que é o nome dele? O pai do Zacarias? Rufino. Era o Rufino. Depois o senhor ficou com o Zacarias. Não. Que permaneceu lá na estância. Quando eu fui para lá, o pai do final Zacarias era vivo ainda. Quando eu fui para Piratini. Isso. Era vivo. Depois só ele ele morreu. morava aqui e nós morávamos lá. Ah, o senhor foi morar na casa do Zacarias. Sim. O velho morava aqui. Morava aqui, Tá era bem. vivo. Tá bem.
Depois, em 41, então, Zacarias veio para Veio pra cá, perto, veio pra cá. perto de... aqui, a 10 quilômetros. É aqui, onde mora o Sadi Soares. Isso. E Onde aí, mora. ele trouxe os filhos para estudarem no Canguçu. Ele trouxe os filhos, em 41 já trouxe os filhos para estudar em Canguçu. E eles vinham... Mas os filhos ficavam aqui durante a semana, aqui Ah. no colégio das irmãs, para onde eles estudaram. Internos aí. Só ir embora fim de semana, Fim sabe? de semana. É. Ah, isso é interessante saber. E depois eles fizeram alguma faculdade mais tarde ou não? Fizeram, estudaram em Pelotas. Essa guria mesmo se formou, que é a Neuza, se formou em Pelotas. Se formou professora? Professora. Aonde? No colégio. No São José? São José ou Santa Margarida, uma coisa. Santa Maria. Me parece que foi Santa, não vou Ah, então era professora assim de nível médio, não é? Sim. E eles? Algum deles fez faculdade? Fez, mas não, assim, não de estudo, grau alto, não. Tudo assim, estudo para se defender, né? Então não fizeram faculdade? Não. Nenhum é médico? Não, nem nada? não. Isso aí é advogado? Não. Tá. Muito bem. E então lá fora quem decidia as coisas era o finado Zacarias. E pelo que o senhor falou, era muito habilidoso, organizado para Não, o negócio dele, o negócio de... Qualquer negócio que ia fazer, tudo era com ele, né? Vamos dizer, com a venda do gado, onde é que eles aplicavam esse dinheiro? Não, esse dinheiro, como se diz assim, ele se vendia 100 boi hoje, ele procurava comprar aqueles 100. Então, para criar. Então, o restante do dinheiro que sobrava, ele depositava no banco. Banco Pelotense? Não, aqui não sei se o senhor... Bom, o Banco Pelotense... Aqui, eu me lembro de um banco aqui, se eu não me engano, o nome dele Mercantil. Se chamava o gerente do banco Nereu Moraes. Mercantil. Já tinha banco aqui em Canguçu? Já tinha. Mercantil. Tinha muitos estancieiros com muita produção de gado, né? Tinha. Na volta aqui tudo era estância. Tudo era estância. Tinha estância. E continua ainda hoje, né? Continua, só... Meio dividido. Só meio pequeno, assim, né? Já não era aquela propriedade que era, né? Que era antigamente, mas tudo continua sempre. Quanto mais antigo, maiores eram as propriedades, né? Maiores as propriedades. E eles, na época de 1923, mais ou menos o tempo que o senhor nasceu, eles estavam... 23 foi quando deu aquela guerra. Isso. E nessa guerra eles estavam... Eu era moleque, 23, viu? Moleque... Mas nessa época, em 23, eu namorava com meu pai ainda. Sim, eu estava com meu tio. Isso. Em 23. E nessa guerra eles foram do lado de quem no governo? Pois é. Do Borges ou eles eram Essa largados? parte aí... Nunca ouviu falar? Nunca vi falar, porque naquela época, eu me lembro que fosse hoje, uma época brava. Na época que eu penso bem os cavalos lá, naquela época, tudo era escondido a mato. Tudo era mato, escondido a mato, cidadão. Se defendesse, porque se os guerreiros chegavam lá, levavam tudo. Mas graças a Deus sempre se defendeu, né? Então, aqueles animais, assim, como se diz, naquela época, se eu ver os bem bons, a gente procurava defender. Então, não ia dizer que ia levar tudo, porque se eu ver quem é que não vai, os guerreiros, não, mas se não, uma fazenda dessa só tem meia dúzia de cavalos, então ali uns 10 ou 15 ou 20 ficavam. E aqueles iam embora. Agora aqueles estavam escondidos, eles escapavam. E quem é que mandava lá na região do terceiro, né? Terceiro. De Piratini? Quem é que era o mandão por lá? Ora, naquela época, o senhor sabe, eu era muito novo, não. O senhor disse que sou prefeito, essa coisa, né? O senhor quer dizer, o que mandava no município? Quem é que mandava na região ali onde vocês moravam e tal? Não, ali, população, desde uma responsabilidade, o senhor quer fazer essa pergunta num caso de subprefeito, essa coisa,
quem era o prefeito em Piratininga, quem era o subprefeito Isso, no interior. pode ser, pode ser. Naquela época, se eu não me engano, era uma família Tarô. Tá louco. E a subprefeitura ali no terceiro, quem era? A prefeitura já era na mesma parte, a prefeitura se ia na sede, na cidade. Sim. E a Mas subprefeitura? no interior sempre tinha um presídio, assim, um presídio. Às vezes havia um gatuno roubado, não gostava de meter a mão no alheio, morrer, Uhum. né? Então ali já tinha aquele, que fizesse aquele dano, aquele ali caçavam ele já ia direto pro presídio. E quem é que mandava, então, ali na linha, ali naquela região? Toda essa parte de prender uma pessoa, É. era o que mandava, já era o subprefeito da zona. Aí ele tinha Ele poder sobre... ele tinha utilidade para fazer tudo aquilo. Tinha autoridade. Tinha. E o senhor pegou o tempo dos coronéis, os estanceiros que se diziam coronéis? O meu patrão mesmo foi coronel. Ele era Coronel Zacarias, Foi coronel Zacarias conhecido... Zacarias Rosa. E era, naquela época, eu fui criado, ele era cabo eleitoral. O cabo eleitoral, cidadão, é aquele eleitor, como cabo eleitoral, aquele cidadão que muitas vezes eu vi 50, 60 cavalos, ele procurar aqueles 50 ou 60 eleitor, se a eleição era amanhã, aquele eleitor hoje já está em posto lá, para amanhã sair para votar na urnas. É o nego velho se leva até hoje. Uhum. Mas e aí, como é que ele... Então, aqueles 50, 60 cavalos, a obrigação era com cabo eleitoral, porque aquele cabo era aqueles eleitores, tudo era daquele cabo eleitoral. Então o cara não podia escolher. Não, esperança. Aquilo ali já era eleitor garantido do coronel. O coronel mandava e ele votava no não, era ali em massa. Chegava lá, era uma vaca, duas conforme. Não, 2, 3 vacas, agora a mulher que me lembro fosse hoje, 2, 3 vacas carneadas. A churrascada. Churrascava aquele pessoal trabalhando. Aí quem é que vinha com uma urna para a eleição? Pois agora. Aí eu só não lembro. E essa parte eu não me lembro. O voto era em aberto ainda naquele tempo, né? O pessoal votava na frente da turma ali. Já sabiam em quem ele votava. É verdade. Muito bem. E dentro da estância, assim, vamos dizer, o senhor decidia alguma coisa como filho de criação? Na hora que meu patrão saía, eu decidia. Ele disse, olha, eu vou sair hoje, tu fica aí preparando até amanhã. Várias vezes fiquei, graças a Deus. Dava a responsabilidade para o senhor, então, né? O senhor comandava. E o motivo que o senhor saiu dessa família, assim, deixou de ser filho de criação? Eu saí não por motivo nenhum. O senhor sabe que é um ditado muito antigo. Quem casa, quer casa. Então, eu pensei, olha, gente, já que eu trabalhei, agora eu preciso procurar um modo de viver por minha conta. E graças a Deus tudo deu certo. Eu saí de lá dentro de um ano, entanto, já peguei na prefeitura, né? Trabalhei na prefeitura, 23 anos de motorista, sempre continuei. Só parei na hora que me aposentei. Não precisou ser, assim, uma briga com Zacarias? Não, tudo com paz e carinho e amor. Se eu contar para o senhor, esse aniversário de 90 anos, que eu considero como mãe de criação, fui convidado tanto eu quanto a minha família toda. Sim. Mas com esse compadre, carinho e amor, o senhor ganhou alguma herança também, já que era filho de criação? Não, essa herança, como eu expliquei ao senhor, eles, assim, tanto parte em dinheiro como parte de campo, isso eu não ganhei. Eu só ganhei que eu pude conservar, que eu adquiri alguma coisa,
foi umas res que a finada minha mãe deixou para mim. Então, ali naquela época, eu não me lembro se foi 3 ou 4 vacas que ela deixou. Mulher do Zacarias. Não, a minha mãe. Sua mãe A minha mesmo. mãe. Tá. E esse gado da minha mãe, essas resinhas que eram da minha mãe, tudo estava no campo dele. Uhum. Então, aí, eu fui conservando, e foi aumentando, então, foi onde chegou no ponto de eu comprar aqui, uma parte minha, comprei aqui, a parte onde eu moro. Mas depois de casado, né? Depois de casar, né? Então, essa ponta de gado, quando vocês vieram em 41, você trouxe junto Trouxe para outro campo. Outro campo. E aí, quando vieram morar na cidade, um ano depois o senhor casou. Casei, Aí o senhor vendeu a ponta de gado vendi. para comprar a sua casa. Tá perdido, comprei aqui. E naquela época, se eu pensei bem naquela época, era uma abacatela, né? Mas aí eu era uma, se eu não me engano, 21 ou 22 vezes que eu tinha. Aí eu fui, uma vaca de invernal naquela época valia 2.500. 2.500. Aí aqui o cidadão que vendeu a casa aqui, ele me fez para mim, disse, não, vamos fazer o seguinte, tu me dá uma entrada, vou te fazer para ti em 3 vezes. E tu me dá uma entrada. Como te fala, quando ele me chega só, cheguei, recebi a chave da porta, tudo prontinho. Aí ele me deu um ano para pagar o restante. Aí eu fui combinar com a mulher, escute aqui, eu, em vez de nós vender cigarro, não vai dar para pagar caro. Vamos vender um pouco, demos esse dinheiro de entrada, e o restante vamos esperar daqui um ano. Eu acredito que aquela minha ideia, graças a Deus, Deus me ajudou, foi tão certo, que dentro de um ano, uma vaca de invernal já valia 20 mil reais. Subiu 20 mil reais. E com a própria condução daquele restante dos terrenos, paguei a casa e pagou o juros e não me sobrou dinheiro. Graças a Deus. Tudo deu certo. Boa, né? Deu certo. Tudo deu certo. Muito bem. Tá bem. E então existiam esses coronéis, esse pessoal. Mas vamos dizer assim, independente da autoridade municipal, ou policial, coisa assim, não existia aquele coronel que tinha mais influência sobre a região ali? Que mandava um pouco sobre os outros também? Existia ainda isso ou não? Ora, aí essa parte, eu acho que devia existir na parte da cidade, no interior. O senhor sabe que no interior que eu me lembro fosse hoje, quando se tratava de um subprefeito, era um cidadão de muita força. Quando se tratava de um prefeito, era um cidadão de muita força. Né? Tem muita propriedade, o senhor quer dizer. É, de muita propriedade. Então, era uma parte muito respeito, essa parte. Muito respeito. Porque o subprefeito, ele ia fazer as contas com orientação do prefeito. Ou daquela época do delegado. Não, foi bom. Aí tem uma parte que já nem pertencia ao prefeito, pertencia à delegacia, né? Então já ia fazer tudo tudo organizado, né? O negócio tudo certo. É, tudo certo. E o registro das pessoas que nasciam? Por exemplo, o senhor foi registrado quando nasceu? O senhor sabe, o senhor contar para o senhor naquele programa, em épocas atrás era muito atrasado, e às vezes atrasado, uma parte de relaxamento, né? Eu acredito que quando eu fui me registrar, foi na época que eu fui servir. Foi servir. E aí, o sobrenome? Eu vim me registrar aqui, aqui na cidade mesmo. Né? Na cidade mesmo. Tinha cartório de registro? Tinha cartório. E não cobraram multa? Não. E aí, o senhor... Não me cobraram multa porque o negócio compromisso com a carteira. Né? E o senhor sabia a data certa do nascimento, o ano todo? A data certa. Que dia o senhor nasceu? 22 de setembro de 1924. 24. O senhor tem 10 anos menos que o meu pai.
10 anos menos. E... eu vou dizer. E a questão do sobrenome, como é que ficou? O sobrenome sempre ficou Domingues, Da sua mãe? da minha mãe. Que não podia adotar o sobrenome do pai, né? Ficou Domingues. E o seu pai era parente do Zacarias? O meu pai era filho de criação do pai do Zacarias. Então era irmão de criação do Zacarias, É. o seu pai. Mas tinha sido filho de criação De também. criação do pai. Assim como também a sua mãe tinha sido filha de criação de outro. É, justamente. Então mais ou menos tiveram um estilo de vida assim, mas eles não recebiam como o senhor recebia, por exemplo, algum dinheiro. Não. Não recebia. Eram tratados assim separados, Separado. do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Assim. A coisa era mais ou menos sempre igual. E o infarto do finado Rufino, então meu pai, que chama Orsino Rosa, ele ficou cuidando desse campo aqui, capataz, do finado Zacarias. Estavam mais ou menos ligados à família. A família. Uhum. Muito bem. A respeito de estudo, o senhor foi alfabetizado? Olha, estudo, o senhor sabe que eu hoje, como ela diz, me arrependo de tudo que a gente faz, a gente sempre tem um arrependimento. Uhum. Eu tive tudo nas mãos, tudo, inclusive 2 guris que estudaram, um é promotor, advogado, o outro é doutor agrônomo, e eu me deram colégio, me deram tudo, e eu só gostava do brinquedo. Os irmãos de criação que são Então, advogados. é onde a minha mãe trabalhou. Esses guris hoje são, um é promotor, advogado, o outro é doutor agrônomo, com tudo, com os confortos. Mas moravam em Pelotas, né? E eu lá, tudo em Pelotas, tudo para mim. Eu lá, muito gazeador de aula, foi. Nem a professora não me aceita, não, isso não dá colégio. Isso eu não adianta nada, não quer colégio. Aí me largaram de mão. E o senhor estudou em que colégio lá? Lá naquela época não me deram. Não teve? Não, se não me deram foi em São José. São José, porque eu lá bem pertinho. Aquilo ali ficava na Vitorino, esquina com 3 de maio. Isso. São José ali perto, né? Na Félix da Cunha, Na né? Félix, sabe? Félix da Cunha com 3 de maio. 3 de maio. E já existia o Colégio Félix da Cunha, né? Justo. Nessa época. É. Não estudou nesse. Não. Mas aprendeu a ler e escrever. Não, só assinar o nome. Só assinar. Só assinar. Mas eu já vi que não dava, a cabeça não ajudou, não. Tá. E aqui na estância do seu Zacarias tinha escola, tinha aula ali por perto? Não. Não, ali naquela época, comparação com os filhos dele ali naquela época se fazia o seguinte, se tinha assim uma guria, amiga, vizinha, estudiosa, então ali eles falavam com os pais daquela guria, levavam para casa para ensinar os filhos em casa, na própria casa. Tá certo. Era a época que existia Isso mesmo. mais fácil. Quem era a professora lá, lembra o nome? O nome, se eu não me engano, lá em Piratininho, se eu não me engano, se chamava Maria Barbosa. Maria Barbosa. Lá na estância, né? Ia lá para dar aula. Exato. Mas ela passava lá uma semana. Bom, em 15 dias que ela vinha na casa dos pais. Quando ela vinha, em 15 dias. E aí, então, alfabetizava a turminha lá. Tudo era tudo em casa. Né? Depois vieram continuar os estudos aqui. Aqui. Então. E os estancieiros, assim, da região, mais ou menos faziam isso. Depois iam chegando para a cidade. Naquela época, sabe, os colégios, tudo era longe, né? Não havia a possibilidade de... Mas tinha algum colégio no interior? Não, tinha no interior, mas tudo distante, né? Tudo distante. Então, era muito mais prático assim, onde tinha uma guria assim já, como já diz, com condições de dar aula, a preferência era aquela. Muito bem. E outra coisa, a diversão, você tinha tempo para se divertir? Sim.
Qual era a diversão de vocês? Você trabalhava o dia todo, saía de madrugada, chegava de noite, deitava e... Não, isso, a diversão para nós era, era na ocasião que tinha baile, uma carreira, uma coisa, né? Então, era de acordo, não sei o que, o senhor que de 8 empregados era um sábado para cada 2. Tinha que ficar 6 na fazenda e 2 saíam. Mas aí, você sabe como é? O baile, se era perto, se o baile era perto, a gente dava um jeito de cuidar. Porque acho que não é, se eu vou contar para o senhor, eu não roubei, né? Não estou mentindo. Agora, a única coisa que eu menti foi para o meu patrão. Não ficava em casa de noite, iam para o baile. Ia para o baile, mas se o baile era perto, mas se fosse distante, não dava. Mas me lembro uma ocasião, que isso é bonito a gente contar aqui o que passa. Uma ocasião, nós fomos no baile, era muito cedo. Lá facilitemos um pouco, e eu chegamos em casa. Clareou o dia. Não, antes clareou o dia, mas os cavalos chegaram meio suaves. E aí chegou na hora, o patrão se levantou, tomemos nosso mate, enfim, já nem deu tempo de dormir. Tomemos nosso mate, chega o patrão, vamos para buscar os cavalos, e nós temos que ir para o campo. Aí trazia os cavalos para a mangueira, e ele olhava para os cavalos, bicho velho, que Deus deu o céu para ele, muito conhecedor, né? Você olhava, disse, onde tu não andou essa noite? Está com esse pelo arrepiado. Conheceu, hein? Mas ele só dizia, nós só ficava lá com a pulga orelha. Claro. Aí tudo bem, aí, louco de sono, cansado, né? E aí ele disse, agora você não... Deus se deu certo para ele, vocês vão pagar agora. O negócio moçava quando ali queria se encostar, ter uma cesta. E ele se levantava e disse, olha, agora vocês vão para o campo. E vão lá para aqueles banhados, vão botar fora aqueles banhados, queimar aqueles banhados lá. Nem louco de sono, com aquele solaço, aquele verão de solaço. Tinha que aguentar, largando o fogo. Até chegar à noite e na hora de bater. De alguma forma tinha o castigo também. Não, é verdade. E falando nisso, quando vocês eram menores, chegavam a bater em vocês? Não, nunca. Nunca bateu. Nem ameaçou. Não, nem ameaçou. E aí, como é que ele tinha autoridade sobre vocês? A autoridade dele é o seguinte, ele só dava um grito, era um homem de responsabilidade, gritou, para quieto, não faz barulho. Aquilo ela foi ser uma caneca d'água. E com os irmãos de criação na família, vocês tinham algum momento de recreação, de lazer? Não, tudo, amizade, amor, tudo, brincando igual, não teve nada. Mas e o tratamento? Vocês comiam separado, dormiam separado? Sim. Como é que era a consideração assim, com a pessoa de vocês, porque era morena? Tinha alguma distinção? Não, sobre isso não. Eu não disse, nosso quarto separado. Mas eu, como disse, tudo organizado, tudo limpinho, era roupa de cama, tudo. A roupa de cama ali, o mais tardado se trocou hoje, quando depois da manhã já está trocando de novo, tudo certinho. Tudo, cada um, os seus, uns caprichos, caprichados. Né? Não tinha problema nenhum. Bueno, e essa questão de religião, como é que era lá fora? Olha, a religião lá fora, o senhor sabe, para nós era uma parte muito difícil, né? Pelo seguinte, porque se eu contar para o senhor, dizer, uma igreja aqui no interior era coisa meio difícil, né? Onde se falava igreja, tinha que ser na cidade, no interior era difícil. Então não é como hoje, hoje a religião tudo é mais fácil, né? Porque no interior as igrejas tudo é próximo uma à outra, né? Não é distante. E naquela época tudo era difícil, né? Tinha alguma igrejinha no interior, ali na Terceiro, por exemplo? Olha, a igreja naquela época... Não chegava a ter. Não tinha.
E aí, que religião eles usavam, assim? A religião nossa ali sempre o que tinha, isso não era todos os dias. Às vezes, quando se vinha aqui na cidade, sempre aqui, a gente sempre eu frequentei muito, todos, meu pessoal que foi criado, só católico, sempre católico. Uhum. E os estancieiros? E também, sempre. Católico. Não desfazer nenhuma, todas são boas, Sim, né? sim. Mas sempre a gente tem uma que Tem mais... mais gosta, né? Uhum. Então, sempre. Mas para a gente morar no interior, a orientação era muito pouca. Vinha de um padre, assim, e os batizados. A não ser, casamento. a não ser, porque às vezes primeiro, um batizado primeiro, tudo tinha que vir a Canguçu para culpar, explicar o local, a coisa toda. Existia assim. Daí ele ia. Aí ele ia assim. Eles tinham, eu já ouvi falar assim, que o padre ia numa venda, por exemplo, ou numa estância. Né, eles procuravam sempre numa residência que ficasse mais Que fácil, juntava gente. mais fácil para ele, né? Uhum. Mais fácil. Então era na residência mesmo, que às vezes faziam uma missa, Justamente. batizados, casamentos. Casamento, tudo isso. E na morte, por exemplo, como é que era? Quando morria uma pessoa lá na estância? Ora, o senhor sabe que lá naquela época, quando parte de uma pessoa, ali uma parte antiga, e aquela pessoa mais estudiosa, aquele iam se dirigindo e pegando mais experiência, mas naquela parte, o que acontecia muito, se chamava, o senhor deve se lembrar, se chamava muito um terço. Rezavam um terço? Terço. Isso. Então, que dava um falecimento de uma pessoa. Sempre Se reuniam, rezavam um terço, rezavam um terço. e depois enterravam onde? Bom, sempre cemitério, uma parte que Deus que eu entendi sempre existiu. Mas não tinha o hábito de enterrar na própria estância, no cemitério. Bom, aquela época ali, que era na própria estranha, sempre eram os donos. Né? Os donos enterravam ali na própria propriedade. Os donos da propriedade. Uhum. E quando morria o negro, por exemplo, o agregado, o peão, o posteiro? Ali já procurar a parte onde tinha cemitério. Né? Uhum. E tinha cemitério municipal, essas coisas? Tinha. Muito bem. Uma pergunta também que eu queria fazer, saindo um pouco da religião. Não, vamos ficar na religião por enquanto. Eles tinham dentro de casa alguma coisa assim que representasse a religião deles? Não, quase sempre o seu pai, o senhor sabe, a pessoa ou vinha na igreja, ou num caso que o padre fosse no interior, quase sempre eles pediam uma parte, um santo, uma parte da religião. A gente sempre pedia, voltando na igreja, como lá no interior. Porque aí a pessoa, às vezes enterra no seu quarto, numa sala, a gente que tem confiança naquele santo, que aqui parece uma coisa que é mais um conforto para a pessoa. Né? Então, eles usavam uma imagem de santo, um quadro. Dentro da casa. E os oratórios, aqueles, existiam ainda no seu tempo? Não, aquele não tem. Não tinha mais na estância? Não tinha. Porque teve instâncias aqui, chegava a ter uma capela, assim, do tamanho do seu. Justamente. Tinha uma capelinha lá no santo. Sim. Essa tinha, não? Não. Não tinha. Agora, onde eu vejo hoje que uma coisa que quase tudo o cemitério tem, as capelas, mas já no próprio cemitério. Sim. No próprio cemitério. Então, nas casas, pelo menos aí na região, não tinha muito essa questão da religião. Não. Era mais difícil. Mais difícil. Tá. A outra pergunta que eu queria fazer ainda, a comunidade negra, quando terminou a escravidão, ela ficou sem terra, sem casa, não tinha muito para onde ir. Não. Onde é que esse pessoal foi se meter? Ora, ali... Onde é que o negro morava, por exemplo, quando morava no interior? Ora, ali, naquela época, o senhor sabe que eu não pude contar uma coisa com toda certeza, porque
porque naquela época era muito novo. Né? Eu me lembro do tempo da escravidão. A escravidão, naquela época, diz que o fazendeiro procurava o negro da canela fina. Uhum. O negro da canela fina é negro Mais trabalhador. mais trabalhador. Uhum. Então basta a gente ver por essa de prender nos falaram em arame, se falaram em seca de pedra, que é o sapum que giz, a seca de pedra. Então eu, como hoje, estou com meus 71 anos, me lembro que naquela época era um serviço de muito sacrifício, mas está feito com megista até hoje. Então ali, como o senhor sabe, precisava ser uns homens de luta, porque ali tanto tem a pedra miúda como tem a pedra pesada. Né? Sim. Então aqui foi um serviço que um serviço muito gravado aquele, de muito peso, de muita luta, uma pessoa fazer toda aquela parte. Né? Tá, e aí, quando terminou a escravidão, onde é que esse pessoal foi se meter? Ou na sua época, onde é que o negro morava? O pessoal da comunidade negra. Assim. O negro morava, aquele que tinha condições de sobreviver por sua conta, o que era parente morava com os próprios parentes. Né? E aquele que não tinha muitas condições, ele sempre tinha que procurar uma coisa, uma fazenda, uma coisa para se defender. E de primeiro tinha muitos esses domadores, que domavam bagual. Uhum. Isso aí, às vezes, Deus que me perdoe. Isso não foi meu tempo, não vi, né? Mas primeiro enfiavam um bagual e largavam. Botavam lá em cima do cerro, e o bicho velho montava lá e vinha aqui correndo daqui e ali, quando uma dessa, oi, ali já, aquela pessoa já ficava terminada. Uhum. Porque morreu em cima de umas pedras. Está falando do tempo da escravidão? Da escravidão. Uhum. Seus antepassados, assim, os pais da sua mãe, por exemplo, onde é que estavam? Onde é que eles viviam? Ora, naquela época, eles viviam, posso dizer que, graças a Deus, bem, porque os patrões da minha mãe morou sempre, ela teve conservação sempre com eles, né? Então, ela terminou morrer, mas na companhia deles, só basta que assistência, tudo, foi isso que deram para ela. Dos pais dela, dos pais... Dos patrões. Dos patrão. Dos patrões. Tá, mas os pais dela, os seus avós. Ah, os meus avós, quando eu já... Ah, os meus avós moraram com finado Zacaria. Só basta que uma tio-avó, como é que é? Eu acho que é avó. Tio-avó. Ela então teve convivência com ele. Aonde saiu esses filhos natural, mas naquela época ele era solteiro. Sim. Ele era solteiro. Ficou esses filhos naturais, sim. 3 guris e 2 homens. Puxa vida, e com a mesma mulher? É, com essa Sua avó. minha avó. Tia-avó ou avó? Eu tinha avó ou avó, aí o senhor sabe que Sim, o senhor considera... Não, era sua avó mesmo. tinha minha avó. Porque se esses homens que o senhor fala são São seus meus tios... tios, Era sua É. Então, mas nessa época elas moravam na fazenda e ele também morava na fazenda, mas ele era solteiro. Ele veio casar, foi logo depois que Finado Zacaria casou, logo depois que terminou aquela Revolução de 23. Uhum. E a esposa dele também era filha de estancieiros. Estancieiro também. E era parente dele, inclusive. Prima. Prima de Finado Zacaria. E concentravam as propriedades. É. A propriedade era dela. Costumavam muito casar entre primos naquele tempo. Naquela época casava. Uhum. Muito bem. Tu
tem alguma pergunta para fazer para ele? Vamos dizer assim, indo lá para o mundo da imaginação, que lendas, que histórias assim contavam, essas histórias mais fantásticas, assim, ou história de negros, ou mesmo de estrangeiros, o senhor lembra daquela época? Eu me lembro, se eu saio desse programa de história, eu sei que a história é uma parte muito agradável, porque eu me interfiro com a pessoa. Isso. Mas se eu contar ao senhor que eu sei de alguma, nunca entrou na cabeça. Não conseguiu gravar. Não consegui. Mas o senhor lembra que existia? Existia a história. A história aqui, quem contava uma história, porque isso, na época eu era molecão, não era só eu que ia contar para o senhor. Eu terminava a minha, o senhor iniciava a sua, o outro cidadão iniciava a dele, então aquilo o tempo o tempo ia passando, né? Né? Assim que isso eu me lembro, tudo isso. Agostinho, nessa questão seriam os causos que eles contavam, né? Ah, exatamente. Se tinha algum caos famoso. Os causos interessantes, assim, que justamente, costumavam contar. Justamente, já é a parte da história. O senhor ouviu falar desse caos de um estanceiro aqui de Canguçu, que era muito mal com os escravos e tal, e que quando ele morreu, enterravam ele e a terra devolvia. Já viu falar desse caso? No seu tempo? Sei que... Já ouviu falar. Mas não tenho lembrança do meu cidadão. Se eu não me engano, era um cidadão fazendeiro, que era muito mal. Eu não vi, mas eu que disse. O pai do finado Bercholinho. Gaspar Guia. Gaspar Guia se chama. Gaspar Guia. E aí? O que contavam desse? O que contavam dele que quando ele não gostava de uma pessoa, ele já tinha uma certa determinação, como é que ia lidar com a vida dele. Né? Agora aí eu não sei dizer, eu lhe contei. A recém contei um caso, e às vezes larga um pobre homem em cima de um cerro, num bagual, para ele se destruir de cima daquele cerro para baixo. Agora, isso uma parte eu não vi, eu que conto, eu não vi, mas eu que conto. E esse cidadão que eu não vi, eu estou dizendo para o senhor, eu que conto o que ele fazia. Né? Gaspar. Mas não conto dessa história de enterrar o cara e a terra devolver. Pois é, essa parte aí eu... Não, tá bem. Eu entrevistei Dona Filomena, se não me engano, Garcia, agora no Fragata, e ela falou desse estanceiro. E o nome certo? Esse nome. O nome é? Isso. Então não é antigo. Que ele fazia essas barbaridades. É. A propósito, os pais da sua avó devem ter sido escravos, né? Ah, deve ser. Não lembra da sua mãe ter falado alguma coisa a respeito? É que naquela Revolução de 23, era eles que cuidavam do campo, né? Era eles e mais do que era o Horizonte Novo, que esse tio, eu lhe falei, Isso. que ele ficava na companhia, ele ia embora do trabalho, quando dava essas coisas, os patrões se escapavam, né? Claro. Ficava lá só. Botava os outros. Botava os outros que iam para frente, assim, se escapavam. E foi onde esse meu tio já era mocinho, né? Então os outros já eram pessoas de idade, eles ficavam resguardando as casas, e o meu tio que assumia a profissão de campo. Era com ele. Cuidar desses cavalos, tinha que ser no mar, guardar no mar. Mas não tem notícia assim de que tenham sido escravos, isso o senhor não ouviu? Não, senhor, senhor, essa parte não tem. Então, tá, muito bem. A princípio, eu acho que nós já conversamos, em geral, assim, aquilo que a gente gostaria. E eu vou tomar liberdade, assim, se de tarde, por exemplo, me lembrar mais alguma coisa. Não eu tem vou problema. perguntar. Tá bom? Não tem problema. O rancho aqui, o senhor tem que manda. Que está dentro do conhecimento nosso. Não tem problema.
Foi muito bom todo o seu depoimento, assim, principalmente aquela primeira parte, para a gente conhecer um pouco essa história, assim, mais de perto, mais ao vivo, né? É isso mesmo. E como a gente está gravando tudo isso, né, eu vou lhe dizer que isso vai ficar arquivado, vai ser guardado para ser estudado depois, mais tarde também, né? Eu também já vou investigar, vou estudar todas essas coisas, junto com os depoimentos de outras pessoas, de outros que foram filhos de criação. Justamente. E mais tarde outras pessoas irão poder lhe ver na televisão, estudar essas fitas, aquilo que nós vamos escrever. Não, tá. Então nós vamos deixar um muito obrigado. Então nós estamos terminando essa entrevista, são 11 horas e 30 minutos dessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado.